Galerinha! E aí, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje a gente vai ver coisas novas na aula de ciências, vai lembrar um pouquinho também do assunto que a gente já vinha falando, certo? Da importância do Sol, do movimento da Terra. Então vamos lá, página 108, exploração e descoberta. A Terra é um planeta rochoso que se move em torno de si como um peão. Então a Terra, gente, ela se move, certo? Em volta de si mesmo, tá? E também faz essa movimentação em volta do Sol, tá? Esse movimento é chamado de rotação e dura 24 horas ou um dia, que ocasiona o dia e a noite. Então, assim, o que acontece? Quando a Terra, para o controle, a Terra é o controle. Ela gira em torno de si mesma. Esse movimento que ela faz dura um dia ou 24 horas, tá? Esse movimento é chamado de rotação, tá? Que é o movimento que faz o dia e a noite. O movimento em torno da Terra, de si mesmo, ele é contínuo, ou seja, ele não para. A Terra sempre gira em torno de si mesma, tá? Sendo que 12 horas, né, uma das faces é iluminada pelo Sol. Por quê? Por exemplo, o Sol está aqui na minha mão. Aqui é a parte onde fica, por exemplo, o Brasil. 12 horas ela fica aqui. E ela vai começando a girar. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E aí, o que acontece? Quando ela gira todas as 12 horas, essa parte aqui, que não é o Brasil, vai ficar iluminada, certo? E a parte com que é o Brasil, né, que estamos no nosso continente, aí o que acontece? Ela vai ficar escura, que vai ocasionar a noite, certo? A outra permanece em completa escuridão pela ausência de luz, tá? Então, o Sol ele não move de lugar. O que move? É a Terra que vai se movimentando, tá? Observe o esquema abaixo para compreender a relação entre o planeta Terra, o Sol, o dia e a noite. Então, ali a gente tem exatamente isso que a prof fez agora com o controle. Tem o planeta Terra, certo? Tem a parte da escuridão, a parte do Sol, e o planeta Terra vai se movimentando, certo? Formando o dia e a noite, que dura 24 horas. Ok, até aqui? O Sol, gente, ele aparece todos os dias pela manhã, tá? E este fenômeno a gente chama de nascente. Então, quando o Sol nasce, a gente diz que ele está nascendo, ele é nascente, tá? Ao entardecer, o Sol se põe, que é conhecido como poente, tá? Ocorrendo sempre o lado oposto em que nasce. Então, ele nasce em um lado, ele vai fazer isso aqui até se formar o poente, certo? Então, aqui a gente tem o Sol, ele nasce, vai até aqui, que vai para o poente, ok? Entendido até aqui? Então, a gente tem o planeta Terra. O planeta Terra é que se move, certo? O Sol, ele fica parado, ok? Então, o planeta Terra, ele se move, formando o dia e a noite, ok? Também, o que acontece? No planeta Terra, a gente tem os animais, certo? A gente tem os animais. Tem os animais diurnos e os animais noturnos. Os animais diurnos são do dia e os animais noturnos, eles são da noite, tá? Uma das várias classificações, tá, feitas sobre esses animais é dividir eles. Então, lembra que a gente já tinha falado que tem alguns que são carnívoros, onívoros, herbívoros, e eles também se dividem entre os animais do dia e os animais da noite, tá? Nem todas as espécies, gente, elas precisam da luz solar para cumprir o seu ciclo da vida. Por exemplo, nós, seres humanos, precisamos da luz solar, certo? Alguns animais não precisam e outros precisam, necessitam.
Então, agora lá na página 109 de vocês, a gente tem lá, ó. Os dias e as noites, eles organizam as atividades dos animais. Observe. Então, ali a gente tem animais de hábitos noturnos, tem a coruja, o morcego, a onça, a raposa vermelha. E tem animais de hábitos diurnos, que são durante o dia. Beija-flor, o gato, o elefante, o cachorro, todos esses, certo? Então, o que acontece? Por que alguns animais se organizam durante a noite e alguns durante o dia? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso, então? Animais de hábitos noturnos. Gente, são chamados, né, de animais de hábitos noturnos toda espécie que ela realiza suas atividades durante a noite. Então, por exemplo, ela vai caçar à noite, ela vai andar pela floresta à noite, tá? Então, assim, normalmente inicia no crepúsculo, ou seja, lá no entardecer, tá? E outras esperam bem a escuridão, tá? Para sair lá das suas casinhas, dos seus abrigos. Esses tipos de animais, eles costumam dormir durante o dia, tá? Normalmente eles se escondem também para se proteger de possíveis predadores, tá? Enquanto eles descansam. Então, o que acontece? Os animais que têm hábitos noturnos, eles descansam durante o dia e eles caçam durante a noite, certo? Esse tipo de comportamento, ele pode ser estranho para nós, né? Porque a gente está acostumado a ter um dia ativo durante o dia, certo? E assim como outras milhões de espécies que fazem o quê? Tem os hábitos diurnos, né? E não noturnos. Só que o que acontece? Tem a necessidade de se adaptar no ambiente como as características físicas de cada espécie. Então, tem características físicas de algumas espécies que precisam utilizar à noite, por exemplo. Vou dar um exemplo. No deserto, a gente sabe que é muito quente, né? Então, o que acontece? É comum que alguns animais lá sejam mais ativos durante a noite, ou seja, caçem durante a noite, andem mais durante a noite, porque as temperaturas não são altas, tá? As temperaturas são amenas. E como a gente sabe que a água ela é tão escassa, à noite eles conseguem se manter mais hidratado e manter o corpo mais fresco, ou seja, não precisando tanto de água. Então, existem alguns animais que, dependendo do seu habitat, do seu local, eles vão preferir caçar ou sair à noite do que de dia, certo? A visão também é um dos sentidos, né, dos animaizinhos que têm esses hábitos noturnos, que eles se desenvolvem, né, de forma diferente. Então, para ser útil a um ambiente com pouca luz. Então, o que acontece? Olha só, a prof trouxe até a imagem ali de alguns gatinhos. A gente sabe que tem gatos, né, que na maioria dos gatos, eles têm um hábito que ele é diurno. Só que também o que acontece? Tem gatos do mato, por exemplo, que têm os hábitos noturnos. E esse tipo de luz, né, que acontece no olho do gato, ele reflete, ele é diferente dos animais que têm hábito diurno, porque ele faz com que a visão dele seja bem melhor do que a nossa e do que os animais de hábito diurno, certo? Então, assim, os olhos dos animaizinhos tem uma substância que não tem no nosso, que se chama guanina, tá? Então, é uma coisa a mais que tem nos olhos deles, certo? Que faz brilhar o olho do animal, certo? Também eles precisam melhorar muito, né? Eles precisam ter aguçado o ouvido, certo? Para perceber, assim, nos mínimos sons, se está chegando alguma presa, se eles estão conseguindo ouvir para poder caçar melhor, certo? Então, até porque muitos desses animais que têm hábitos noturnos, eles são carnívoros, tá? Ou insetívoros. O que são animais insetívoros? Eles se alimentam de insetos, tá? E de algumas espécies de artrópodes. O que é? Aranha, centopeia, essas coisas, tá? Só que o que acontece? Entretanto, os insetívoros, né? Também tem as aves, tem peixes, tem répteis, tem anfíbios, tem mamíferos. Então, depende muito, mas a maioria dos animais que vivem à noite, eles são
carnívoros, tá bom? Também eles precisam melhorar o olfato. Então, todos os nossos órgãos, se já são bons, os dos animais noturnos têm que ser melhor ainda, tá? Porque eles precisam ter aquilo muito mais aguçado, porque eles não estão conseguindo ver, tá? O olfato, então, de alguns animais é mais desenvolvido, é melhor, tá? Ele é capaz de perceber também mudanças na direção do vento, tá? De detectar as presas, comida, água, em grandes distâncias. Agora eu vou dar alguns exemplos de animais que são de hábitos noturnos. A gente tem a jaguatirica, o gato do mato, a onça pintada, o lobo-guará, o vagalume, o morcego, a coruja, o sapo. Todos esses animais são de hábitos noturnos, ok? Agora os animais de hábitos diurnos. Gente, os animais de hábitos diurnos, eles têm todas as características dos hábitos noturnos, só que um pouco menos. Porque eles não precisam tanto daquilo. Por quê? Porque eles não vão precisar fazer o quê? Eles têm a luz, eles não têm a escuridão, certo? Então, assim, são aqueles que são ativos durante o dia e que à noite tem um período de inatividade. À noite eles não praticam nenhuma atividade, né? Eles dormem e durante o dia eles caçam, certo? Os animais diurnos, eles têm uma excelente visão também, pode distinguir cores, porque nos seus olhos também tem umas células que são especializadas, que a gente chama de cone, tá? Então, essas estruturas, elas não são sensíveis à luz, mas elas são sensíveis às cores, certo? Muitos animais diurnos, como os pássaros, as borboletas, eles exigem uma visão clara do ambiente para principalmente poder localizar os seus predadores. Então, aqui vai alguns exemplos de animais, que são de hábitos diurnos. Elefante, esquilo, borboleta, abelha, pato, os primatas, né, os macacos, girafa, pica-pau, todos esses animaizinhos são de hábitos diurnos. Agora vai a nossa primeira atividade, tá? No caderno de ciências. Lembra que o caderno de ciências é a divisão do caderno de matemática. Você vai escolher um dos animais que eu falei, tá? Que eu dei como exemplo de hábito diurno e um de hábito noturno. E você vai pesquisar alguma curiosidade sobre ele. Por exemplo, de hábito noturno eu quero escolher o morcego. O que você vai estar pesquisando? Uma curiosidade sobre o morcego. E depois, um animal de hábito diurno. Eu quero escolher a abelha. Então, eu vou escolher uma curiosidade sobre a abelha. E você vai escrever, tá? Lá no seu caderno, ali tá escolhendo, né? Você vai colocar o desenho, né? No seu caderno de ciências e também a pesquisa que você fez, certo? Agora, na próxima página. A luz solar, gente, ela é essencial para os vegetais produzirem o seu próprio alimento, certo? Já nós, seres humanos, possuímos atividades variadas, tá? Alguns costumam trabalhar durante o dia, alguns durante a noite, outros estudam durante o dia, outros estudam durante a noite. Então, ali vamos ver o diálogo dos dois bonequinhos, né? O que eles estão falando? Meu pai é médico e faz plantões à noite. Minha mãe trabalha no banco durante o dia todo. Meu irmão entrou na universidade no período da noite e eu estudo de manhã. Então, é isso que a prof acabou de falar. Algumas pessoas estudam à noite, algumas durante o dia, algumas trabalham à noite, algumas durante o dia. Depende muito da rotina de cada família, certo? Agora a gente vai fazer a hora da oficina, na página 110. O objetivo, gente, é identificar e comparar as atividades realizadas durante o dia e durante a noite, tá? Então, a gente vai montar um painel com as atividades, exercícios do dia e da noite. Esse painel tá lá no material, na seção Brincar e Aprender, então lá tá bem certinho. Vocês vão ter que recortar, tá? As fichas em branco e desenhar atividades diurnas que vocês fazem e atividades noturnas que vocês fazem, tá? Então, essa é a nossa atividade agora. Por exemplo, se fosse a prof, atividades diurnas. Eu trabalho, eu me alimento, né? Faço almoço, tomo café da manhã,
Durante os finais de semana, a prof gosta de correr durante o dia. Hábitos noturnos. Normalmente, às vezes eu, também trabalho, eu durmo, às vezes saio para jantar. Então, você vai colocar tudo que você faz durante o dia e durante a noite, certo? Na página 111, o diálogo com texto. Leia a tirinha abaixo. Então, primeiro vocês vão ler toda a tirinha, tá? E o que o Horácio ele quis dizer com uma noite escura sempre sucede um dia de sol. Então, ali na história em quadrinhos, no final, o Horácio falou que uma noite escura sempre sucede um dia de sol. Sucede quer dizer que vem depois. Então, a gente pode entender que depois de uma noite escura, sempre vem a claridade, certo? Sempre vem a claridade. Às vezes o sol não aparece, tá um dia meio nublado, mas não fica noite, porque sempre depois da noite vem o dia, ok? Agora, a gente vai fazer a lição de casa 2 também na página 119. Vocês vão observar as cenas e responder as questões. Tá vendo ali a cena? São um monte de crianças brincando no pátio. E tem sombras ali, tá vendo? Então, ali tem uma pergunta. O que permite a formação das sombras? Lembra? O que permite? É quando tem o quê? Tem um bloqueio parcial da luz, lembra? Na B, é possível uma pessoa segurar a própria sombra e saltar sobre ela? Por quê? Eu consigo segurar a minha sombra e eu pular em cima dela? O que acontece? Será que não depende do sol, de como o sol tá, da posição da minha sombra? Será que eu consigo ficar em cima da minha sombra? Pensa um pouquinho. E na C, por que as sombras mudam de tamanho e posição? Lembra da posição do sol? Dependendo de onde o sol tá, a sombra fica atrás, dependendo ela fica na frente, ou fica bem na frente, quase não dá para ver. Lembra que a gente falou sobre isso?